noite, queridos estudantes. Sejam todos muito bem-vindos à EJA 7 e à nossa aula de leitura e produção textual, com um recadinho do coração especial neste dia 8 de novembro, gente. Aqui no canal, nós estamos com novos podcasts aí, super dicas para vocês, não perca. Trazendo aí conteúdos interessantes nas áreas de biologia, educação física, história, redação e projeto de vida, viu, querido estudante? Se liga no podcast do canal. E hoje, na nossa aula de leitura e produção textual, nós vamos trabalhar operadores argumentativos. Vocês vão entender qual é o propósito desse recurso linguístico, aplicado, sobretudo, em gêneros cujo propósito é o convencimento, ou seja, gêneros com tipologia argumentativa, querido estudante, exatamente. Não que esses operadores sejam exclusivos de gêneros argumentativos, mas como a gente percebe que toda argumentação ela tem um direcionamento, ela tem uma organização, esses recursos linguísticos permitem marcar determinadas ideias ao longo da defesa de uma tese, ou seja, ao longo da apresentação das estratégias argumentativas. Pois é. Por isso que o nome deles é justamente operadores argumentativos. E nós vamos aprender mais sobre esses recursos linguísticos na aula de hoje. Você que é o querido estudante da EJA 7 e está aí se preparando para a prova Enem, provavelmente está inscrito, vai fazer a prova de linguagens domingo que vem, dia 13, né? Isso é 13 mesmo, né, meu povo? 13 de novembro, olha aí, galerinha, show! Então, prepare-se porque as duas competências, aliás, há duas competências que especificamente trabalham com esses operadores argumentativos. Na redação, quem vai analisar isso aí é a competência 4, que vai verificar se você tem aí o domínio dos recursos linguísticos empregados para organizar as informações na superfície textual, ou seja, os recursos de coesão, e parte desses recursos é justamente os operadores argumentativos. E na competência 6H18, em que os recursos coesivos no geral podem ser trabalhados em alguma questão do caderno de questões da prova de linguagens. Então, um conteúdo aí pertinentíssimo e importantíssimo para você, querido estudante. Então, com essa aula de hoje, a gente vai reconhecer quais palavras vão funcionar como operadores argumentativos, ou seja, vão marcar essas ideias, e o que é que elas vão aí contribuir em relação à progressão temática, ao desenvolvimento do texto, tá? Vamos embora. Olha aí. Nesse poema pequenininho de Cora Coralina, a gente já vê de cara um operador argumentativo aqui marcado. Um não, dois, tá? Então, vejam que no universo dos recursos coesivos, em geral, que são os recursos que a gente utiliza para organizar as informações na macrosuperfície do texto, nós temos aí parte deles como operadores. Então, você veja que aqui, entre os verbos rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, você tem o conectivo ou. E ele marca uma ideia, tem um valor de sentido. Então, nesse pequeno poema de Cora Coralina, maravilhosa, nós temos um ou que marca a ideia de escolha. Ou seja, você vai escolher entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar. Como elemento gramatical, a palavra ou ela é considerada uma conjunção coordenativa de valor alternativo, tá? Conjunção coordenativa alternativa. Mas aqui a gente vê uma clara ideia de escolha, tá? Entre duas opções que são colocadas aí a partir de verbos no infinitivo, conectados por este recurso coesivo, por esse operador argumentativo. Mais à frente, ela utiliza um outro operador, dessa vez para justificar o porquê dessas escolhas. E ela diz: porque descobri no caminho certo da vida que o mais importante é o decidir. Então, de certo que a gente tem aqui na conjunção porque, ó, uma outra conjunção, a ideia de explicação. Então, veja que os operadores argumentativos ao longo do gênero, eles vão marcando ideias que podem ser exploradas por meio desses sentidos. Adição, condição, alternância, conformidade,
causa, consequência, finalidade e etc. É isso que nós vamos estudar aqui hoje. Por que eu marquei o quê? Embora essa conjunção integrante não seja um operador argumentativo, ela é, de certo, um recurso coesivo quando a gente entende que ela vai introduzir um tipo específico de oração que permite também a progressão temática. Mas perceba que o que, até para você comparar em relação ao ou e ao porquê, o que ó, não tem ideia, não tem valor de sentido, valor semântico. O que a gente observa é que esta oração aqui introduzida pela conjunção integrante que é uma oração que completa a oração anterior. A oração cujo verbo é descobrir. Descobrir o quê? E esse que introduz o complemento para esse verbo oracional, que o mais importante é o decidir. Veja aí. Então, até para você comparar que todas as conjunções vão funcionar como recursos coesivos, com certeza. Mas nem todas elas podem ser consideradas como operadores argumentativos devido a essa distinção. Então, o que aqui é só conjunção integrante? É um recurso coesivo, mas não é do tipo operador argumentativo. Então, tá aí. A ideia que a conjunção ou traz, tá? Estabelecendo a chamada coesão sequencial. Nesse tipo de coesão, você tem vocábulos como conjunções, locuções conjuntivas, preposições, certos verbos, que vão ajudar a conectar as ideias do texto e a manter a chamada progressão ou fluxo textual, tá? Por isso a gente tem as ideias em sequência e os elementos que vão permitir essa sequenciação de ideias são os coesivos sequenciais, tá? De certo que também muitos operadores argumentativos fazem isso. Então, tá aqui. Conjunção porque traz a ideia de explicação, estabelecendo aí no fluxo da organização dos versos do poema, entre as palavras que constituem cada verso, a coesão sequencial do mesmo jeito. Tem uma outra conjunção, que é a conjunção integrante, que também faz coesão sequencial, mas não é do tipo operador argumentativo, tá? Vou deixar aqui escrito para você não esquecer desse pequeno detalhe. Não é operador argumentativo. Opa. Tá escrevendo não, ó, Ti. Não. Daqui a pouco eu escrevo. Vamos lá. Continuando a nossa aula. Então, os operadores argumentativos, eles vão mobilizar ideias com base na intenção maior em um gênero que tem esse propósito mais argumentativo, ou seja, esse propósito de convencimento, esse propósito de persuasão. Então, quando você observa marcada no elemento linguístico uma determinada ideia, como essas aqui, ó, causalidade, uma consequência, é uma coisa de causa, causalidade, causa, consequência, finalidade, uma condição, uma conformidade, você tem lá um operador argumentativo, tá? Então, dentro da gramática normativa, a gente estuda esses recursos linguísticos que servem ao propósito coesivo. Lembrando que a coesão é um mecanismo importantíssimo para os textos verbais, porque a coesão ela permite que nós organizemos essas ideias e, a partir dessa organização, o texto seja considerado de fato um elemento capaz de comunicar. Ou seja, recursos de coesão fazem parte, obrigada, Ti, fazem parte dos chamados elementos de textualidade. Inclusive, a coesão em si é um dos elementos da textualidade. Coesão, coerência, intertextualidade, aceitabilidade, situacionalidade, tudo isso aí ajuda a formatar o sentido dos textos. A gente vê aqui na publicidade que algumas palavrinhas vão funcionar como recursos coesivos. Ó, a gente pega aqui no título do texto, que é maior, e você vê aqui a expressão a fim de. Ó, a fim de. Se a gente vai analisar o papel gramatical, podemos seguramente afirmar que isso aí é uma locução prepositiva, tá? Termina com a preposição essencial, está vendo? Ela termina com o vocábulo de. A ideia é clara. Olha só,
A gente tem ótimas sugestões para quem não está a fim de fazer nada, ou seja, para quem tem o propósito de não fazer nada, ou seja, se não está a fim de fazer nada. Então, a finalidade é a ideia clara e evidente aí. E por que é um operador argumentativo? Veja que isso aí, ó, é um guia turístico, tá? Tá aqui, ó, Guia Brasil, da revista Quatro Rodas. Então, você vê uma finalidade persuasiva nesse texto, ou seja, quer incentivar as pessoas, principalmente os turistas, querem conhecer destinos, a se aventurarem aí pelo Brasil, né, ao longo do Brasil, procurando aí gente que quer fazer, que quer esportes radicais, mas também que quer ficar na beira da lagoa, olhando o rio, olhando a praia, olhando o mar, pescando. Tem para todos os gostos e estilos. Então, a fim marca a clara ideia de finalidade. Isso aí, um operador argumentativo. Olha aí, bebezinhos, que topperson, né? Então, assim, em se tratando de operador argumentativo também, podemos marcar aqui conjunção se, a conjunção condicional. É justamente por essa ideia que ela passa, ó, se você não está a fim de fazer nada, então vá passear. Eu marcaria também a palavra então. Ó. Aqui nesse contexto, então, é a chamada conjunção final. Portanto, vá passear. Assim vai passear. Entende? E é vá passear mesmo. Vá turistar por aí. Esse é o propósito desse guia aí, que traz destinos turísticos, tá bom? Entenderam, amores? E aí, ao longo do texto, quando vocês forem analisar, tem muitos outros recursos coesivos, né? Então, é interessante que sempre a gente faça o estudo desses elementos linguísticos dentro de um gênero específico, para que a gente possa entender mais aplicado ao contexto a funcionalidade desses recursos coesivos, tá? As conjunções coordenativas, ó, levam esse nome porque elas vão ligar orações que são sintaticamente independentes. Orações que não funcionam como termo de outras, tá? Isso é considerado, dentro da análise sintática, um processo de coordenação. Uma oração está ao lado da outra. Tá vendo? Coordenação é quando uma oração não se subordina à outra. Nenhum é termo da outra, nem a outra é termo da uma. Entendeu? Então, é isso que a gente chama de orações com sentido completo. Orações que sintaticamente são independentes, embora a gente veja uma relação semântica entre elas. Essa relação de sentido tanto pode ser expressa por uma conjunção coordenativa, como também pode estar implícita entre as orações quando você tem a coordenação chamada assindética, ou seja, não há entre as orações uma conjunção. Veja aí, ó, algumas conjunções que marcam a ideia de adição. Tudo isso aqui que vocês estão vendo, queridos, ó, é operador argumentativo. Justamente porque essas conjunções, elas vão ao longo do texto marcando essas ideias. Adição, soma, aditamento, acréscimo. Vá puxando aí seus neurônios mnemônicos para a dissertação escolar. E em que situação você vai empregar esses operadores argumentativos, por exemplo, para acrescentar uma ideia, para concluir uma outra ideia, para explicar, para estabelecer uma relação lógica entre causa e consequência, certo? Então, é aí que a gente vê, tá? Essas ideias fazendo sentido. Então, as aditivas passam uma ideia de adição, gente. Olha aí, ó, soma, tá bom? Essa é a ideia clara. Você pode obter essas ideias, aliás, essa ideia, ó, com i, nem, também, bem como, não só, mas também. Aí um exemplo. Eu vou ao cinema e Arthur vai comigo. Pontinho aqui. A conjunção i marcando a clara ideia de adição, tá? Duas ações somadas, ir ao cinema e uma outra informação atrelada à primeira. Esse i marca a ideia de adição. Você também, caso queira, pode estabelecer a chamada contraposição. Ou seja, a partir da ideia expressa no primeiro período, você, com o segundo, apresentar uma quebra expectativa. Ou seja, com uma conjunção adversativa, você consegue essa ideia. Ideia de adversidade,
oposição, introdução do argumento mais forte da sequência, mas, porém, não obstante, todavia, contudo, apesar disso, entretanto, são conectivos capazes de transmitir essa ideia. Operadores argumentativos de adversidade, olha aí. Não estudou muito, porém tirou uma boa nota. Onde está a quebra de expectativa? E muito clara, diga-se de passagem. Não se espera, queridos estudantes, que a partir da informação transmitida aqui na primeira oração, ó, não estudou muito, você tenha o resultado de uma boa nota. Ou seja, essa segunda oração, iniciada por porém, ela introduz um argumento mais forte da sequência, porque esse argumento meio que quebra o anterior, já que eu não espero que uma boa nota seja resultado de pouco estudo. Então, é isso que a gente chama de quebra de expectativa, introdução do argumento mais forte da sequência, tá? É por isso que elas têm essa força, porque elas meio que vêm para quebrar a ideia proposta na oração anterior. Operador argumentativo de oposição à diversidade. Pode colocar qualquer um aqui que tenha essa mesma ideia. Você pode colocar mas, pode colocar todavia, pode colocar no entanto, entretanto. Isso aí é o que a competência 4 da redação Enem chama de diversificar os operadores argumentativos. É você entender que ao longo do texto, muito provavelmente, você vai trabalhar com ideia de oposição mais de uma vez. E cada vez que você for trabalhar, você usar um conectivo de mesma natureza semântica, mas diferente em termos de escrita, em termos de pronúncia. Entendeu? Então, vamos supor que ao longo da sua redação, da dissertação escolar, você precisa estabelecer, ao longo dos 4 parágrafos, que é isso que ela vai conter em geral, 3 momentos de oposição. Então, em cada momento, você pode utilizar uma conjunção adversativa diferente. Em um, você usa não obstante, no outro, você usa todavia, no outro, você usa o mas. Entendeu? Essa é a diversificação. Ou a gente já viu ali como uma das principais conjunções alternativas no texto de abertura da nossa aula, né? No poema de Cora Coralina. Nas conjunções alternativas, operadores argumentativos, você pode ter com ou, ora, quer, seja, já, ideias como alternância, escolha, inclusão, exclusão. Se bem que a escolha, né, dá a ideia de exclusão. Você vai fazer a escolha e você vai, vamos dizer assim, privilegiar algo e deixar o outro de lado, tá bom? Então, veja, ó, ou você dança ou você canta. Então, há uma ideia de escolha. Por que não pode dançar e cantar, né? Também eu posso escolher isso. Mas aí é retirada mesmo, escolha, tá, gente? Uma das opções aí vai ser cancelada. Conclusiva. Aí você pode estar certo que ao longo de cada parágrafo, muito provavelmente você vai concluir a ideia, porque um parágrafo de um texto em prosa, como é a dissertação escolar, você espera que ele tenha o parágrafo essa estrutura, tópico frasal, que é a tese, a ideia central do parágrafo, a fundamentação desse tópico frasal, que é como você vai construir o argumento que vai sustentar o tópico frasal, e o fechamento dele, ou seja, a conclusão. Caso você queira, é possível, ao final de cada parágrafo, independente de ser um parágrafo de introdução, de desenvolvimento ou de conclusão, você finalizá-lo com uma conjunção conclusiva. Outro operador argumentativo, justamente, devido a essa ideia que passa, ó, conclusão, término, fechamento, arremate, tudo isso é passado na conclusão. O que você pode empregar de operadores argumentativos que certamente marcarão essa ideia? Conectivos como logo, assim, portanto, por isso, o chiquérrimo de Sartre, adoro, por conseguinte, por consequência. Então, esses aqui vão marcar mais claramente a ideia de conclusão. Só um adendo aqui, gente, ó. Para que esse pois ele seja considerado conclusivo, ele tem que estar posicionado após o verbo da oração de que ele faz parte. Porque essa informação é super importante.
Porque tem conjunções aí, tem operadores argumentativos de natureza conjuntiva, gente, que são polissêmicos. O que eu estou querendo dizer em outras palavras? Não é sempre que você vai avistar um pois com valor conclusivo. Ele pode ter valor explicativo, ele pode inclusive expressar uma causa. Olha só, quando você diz não fui trabalhar pois estive doente, você tem causa e consequência. Ou seja, a falta no trabalho foi uma consequência cuja causa foi a doença. Então, você tem um pois causal, olha só. Quando o pois ele vai ser causal ou de valor explicativo, ele vai estar anteposto ao verbo da oração de que ele faz parte. Porém, para que ele tenha valor conclusivo, ou seja, para que ele seja um operador argumentativo de conclusão, ele tem que vir necessariamente após o verbo. Não precisa ser imediatamente após, tem que vir depois, ou imediatamente após, ou no final da oração, de toda forma que ele esteja após o verbo, tá bom? Veja aí, ó. Seu currículo é bom, por isso arrumará um emprego rápido. Vou tirar essa virgulinha aqui, que ela não está bem colocada. É assim que deve ser, sem essa vírgula aí, tá? Por isso, arrumará o emprego. A vírgula vai anteceder este pois, tá? Se ele, aliás, este por isso que tem valor conclusivo. Suponha que você queira colocar aí o pois. Ele fará parte da segunda oração, certo? A oração que começa aqui após a vírgula. Então, eu teria que colocar ou esse pois aqui, ó, imediatamente após o verbo. Aí você vai perceber que se trata de um deslocamento dessa conjunção. Ela vai, portanto, ficar aí deslocada após o verbo. Então, ela tem que estar entre vírgulas, tá? Então, você teria que ter isso aqui, ó. Arrumará, pois, um emprego rápido. E uma outra posição que você poderia colocar seguramente esse pois conclusivo seria aqui no final da oração. Arrumará um emprego rápido, vírgula, ó, pois. Aí aqui você fecharia, entendeu? Então, você teria essas duas opções de arranjar, tá? Seguindo aí o que dita a norma gramatical, a conjunção pois com valor conclusivo. Então, muito cuidado. Se trata de um deslocamento. Então, posso colocar aqui após o verbo, imediatamente após, ou posso colocar aqui ao final da oração, para você não confundir, para você não achar que é pois, tá? A explicativa, o nome já diz. É quando você vai utilizar um operador argumentativo qualquer para dar ideia de explicação. Então, claro que não são, às vezes, gente, só conjunções. A gente trabalha aqui as conjunções porque são os operadores argumentativos, vamos dizer assim, mais recorrentes. Mas não é só conjunção. Você pode ter uma preposição, como operador argumentativo, né? Você pode ter uma oração sem conjunção e a própria ideia que ela passa em si funcionar como um operador argumentativo, um verbo no infinitivo marcando uma oração reduzida, tá? Então, as explicativas aqui vão passar essa ideia, justificativa, explicação, e com conjunções coordenativos, eu vou ter o pois antes do verbo, eu vou ter o que, eu vou ter o porquanto, palavras como isto é, ou seja, tá? Como, por exemplo, na verdade, a saber, todas são expressões de caráter explicativo. Não fui ao baile porque não tinha convite. Aí você coloca a virgulinha, necessariamente essa vírgula é obrigatória, viu? Antes do porquê, explicativo e finaliza aqui o período com um ponto final, entende? Então, isso tudo são formas de organizar e, em certas partes, marcando a hierarquização das informações, na dissertação escolar, que nós vamos tomar aqui como base, você vai marcar essas ideias com os operadores argumentativos, beleza? Queridos estudantes, olha aí. Tranquilo, né? Porque no dia a dia a gente usa esses recursos coesivos, fazem parte, vamos dizer assim, da nossa vida cotidiana. Aqui a gente tem, ó, porquê, do que você pode empregar para estabelecer uma comparação, né? A violência no Brasil é muito mais evidente do que
em países desenvolvidos, o que pode marcar um índice de subdesenvolvimento, a insegurança, né? Então, você pode usar do que para marcar uma comparação. Você pode usar um porquê para indicar uma ideia de finalidade. Você pode usar porquê para indicar, como você viu ainda há pouco, uma explicação. Marcar uma relação de causa. Olha aí. Você vai utilizar a conjunção subordinativa embora para marcar uma ideia de concessão. Uma ideia, gente, que inclusive se aproxima muito daquelas que a gente trabalhou, lá nas conjunções coordenativas adversativas. Bom, então esses operadores aqui especificamente, que eu digo de passagem logo, não são todas as conjunções subordinativas que vão, vamos dizer assim, ganhar essa classificação, tá? A conjunção em si, ela vai estabelecer a coesão sequencial, isso sem sombra de dúvidas. Mas nem toda conjunção subordinativa vai atuar como operador argumentativo, porque, por exemplo, as conjunções integrantes não trazem uma ideia, gente. Então, ela não é operador argumentativo de jeito nenhum. Ajuda, sim, a estabelecer a sequência textual, mas não marca ideia, não é operador argumentativo. Então, a gente vai mostrar aqui para você, até para você não achar que toda e qualquer conjunção vai ser operador argumentativo, quais podem ser. Então, evidentemente, se eu tenho conjunções subordinativas que introduzem as orações subordinadas, aquelas orações que cumprem função sintática em relação a uma outra, diferente lá da coordenação, né? Você só vai ter operadores argumentativos dentro das conjunções subordinativas adverbiais, e não todas, tá? As subordinativas integrantes não entram, repito, nesse rol, nessa lista. Então, daqui, o que você está vendo com o se, quando expressa a ideia de condição, o que você vê com conforme, quando marca um argumento de autoridade, uma ideia de conformidade, acordo, enquanto, marcando tempo, embora, marcando concessão, do que, normalmente, em uma oração comparativa, e por que, marcando causa, ou finalidade, ou explicação, tudo isso aí é operador argumentativo, tá? Tirando aqui o enquanto. É uma ideia mais temporal, é uma conjunção sequencial, mas que marca muito mais o aspecto do tempo. Veja que algumas conjunções subordinativas são classificadas como temporais por isso, porque você vai marcar um tempo. Naquela época, assim que, depois que, antes que, enquanto, no momento em que, quando, tá? Então, aí você tem uma ideia mais relativa a tempo. Ok? Olha aí. Essas primeiras que aparecem aqui não se considera operador argumentativo. É recurso sequencial, é coesão sequencial, mas não é do tipo operador argumentativo não, tá? Aqui a gente tem a coesão sequencial. Desculpa, gente, a nossa canetinha está ausente por motivo de força maior, mas usaremos aqui o recurso digital. Literalmente, o dígito. Olha aí. The genius. Beleza. As demais, até aqui a proporcional, causal, comparativo, concessivo, condicional, formativo, consecutivo, final e proporcional, são operadores argumentativos. Perceba a ideia. Mas aí você diz, tia Flavinha, mas a temporal também tem ideia de tempo? Sim, é verdade. Mas o tempo em si, ele não é um marcador, vamos dizer assim, argumentativo. Ele vai marcar o fato, situando esse fato no presente, no pretérito, no futuro. Mas a ideia em si, tá, que vai marcar a argumentação, ele não traz. Por isso que ele não é considerado operador. Então, uma causa relacionada a uma consequência, sim, isso é uma ideia. Quando você diz, por exemplo, que a democratização do acesso ao cinema não existe, e diz assim, porque a maioria dos brasileiros, segundo dados divulgados pelo IBGE, 85% não tem acesso ao cinema. Então, a conclusão, então, verifica-se que não existe acesso democrático à sétima arte. Ou seja, você colocou causa e consequência, tá?
Você colocou que não existe acesso democrático ao cinema porque a maioria da população brasileira não tem acesso a esse direito, tá? E é um direito constitucional, comparativo para estabelecer ideias de comparação, cuidado, palavras, advérbios como de maneira análoga, tá? Aliás, analogamente, similarmente, isso não vai funcionar bem como operador argumentativo, né? É um modalizador, mas não vai estabelecer o advérbio em si. Agora, conjunções como, assim como, mais do que, vão expressar comparação. Aí entra como operador argumentativo, tá? Concessiva que vai estabelecer também uma concessão. Algo que se contrapõe à ideia anterior, mas que não é capaz de anulá-la. Você diz assim, embora não estivesse com fome, almocei. Então, a primeira oração diz que você não estava com fome, não. Mas a segunda, né, não foi, essa primeira não foi capaz de anular a segunda. Mesmo que você não estivesse com fome, você foi lá e comeu. Entendeu? Então, é isso que é uma concessão. É algo que se permite fazer meio que a revelia do fato expresso na oração anterior. Você consegue estabelecer essa operação argumentativa usando conjunções como embora, expressões como apesar de que, por mais que, mesmo que, se bem que, todas elas expressam essa ideiazinha aí que eu acabei de explicar para você, querido estudante. Só tem o se aqui com um condicional, gente, mas não é só ele não, viu? Você pode também marcar a condição. Caso o Brasil não combata veementemente os casos de violência contra a mulher, viver-se-á uma barbárie. Ou seja, as coisas já estão difíceis, né? Então, se, caso, desde que, a condição ela se baseia, gente, numa exigência necessária para que um fato ocorra ou não ocorra, tá? Então, as principais são essas que você está vendo aí. Se, caso, desde que, você pode utilizar também com quanto, com essa ideia de exigência de condição. Conquanto me respeitares, terás a minha admiração sempre. Ou seja, se me respeitares, terás minha admiração sempre. Conformativa é essa que é forte no texto dissertativo argumentativo, viu, gente? Porque uma das estratégias argumentativas mais empregadas para sustentar a tese, gente, é justamente a conformidade, o fato de você se basear ou utilizar o pensamento de alguém ou de um órgão, de uma instituição que é considerada autoridade. Então, por exemplo, se você vai basear o seu argumento num dado do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, se você vai basear a sua argumentação na fundamentação de um filósofo contemporâneo ou de um filósofo clássico, Jean-Jacques Rousseau, Diderot, que mais? John Locke, ou no filósofo contemporâneo como Zygmunt Bauman, Simone de Beauvoir, você está usando o argumento de autoridade, que normalmente é ativado com operadores argumentativos, ou seja, conjunções dessa natureza, conformativas como conforme, segundo, consoante. Sempre vou marcar esse argumento de autoridade com a conjunção? Não. Às vezes você pode utilizar locuções prepositivas como de acordo com, na visão de, consoante ao pensamento do fulano, do cicrano, certo? Então é isso. Conforme, consoante, tá? São as mais usuais. Consecutiva é aquela que vai estabelecer uma consequência. Toda consequência tem uma causa, né, povo? Se eu tenho lá o resultado, o efeito, é porque algo provocou. Esse efeito, esse resultado, é justamente a consequência. Você diz, no Brasil, a democratização,
A não democratização do acesso a cinemas é uma consequência das desigualdades sociais, ou seja, você está colocando que as desigualdades sociais provocam, ou seja, tem como efeito a não democratização de acesso ao cinema. Então, causa e consequência. Dois raciocínios super empregados como estratégias argumentativas. Para marcar a consequência em si, você vai utilizar expressões conjuntivas como de modo que, de sorte que, tão que, tamanho ou tamanho que. Então, você diz, a desigualdade em relação à democratização do acesso ao cinema é tamanha que mais de 80% da população brasileira não consegue ter direito à sétima arte. Certamente, gente, é batata, causa e consequência bem aí, como operação argumentativa. Finalidade. Nem vou dizer que isso aí é obrigatório lá no fechamento do texto. Em sua proposta de intervenção para o seu governo, querido estudante, um dos elementos exigidos é a finalidade, que a gente chama de efeito, de resultado. Então, normalmente a gente vai marcar esse efeito, esse resultado, a partir de uma proposta aplicada, tá? Com conectivos como para que, a fim de que. É isso. Você pode utilizar inclusive o porquê junto e sem acento para marcar essa finalidade. Essas medidas devem ser implantadas porque o povo brasileiro tenha os seus direitos constitucionais efetivamente garantidos. E isso inclui o acesso ao cinema democrático, acesso democrático ao cinema, tá bom? Entenderam, corações? Tudo bem? Então, a fim de que, para que. Tem alguns estudantes que usam conflito de. É um operador de finalidade? Sim, mas não é uma conjunção. Conflito de, expressãozinha estranha, né? Esse fito é a mesma coisa de propósito. Ó. Tá vendo? É uma locução prepositiva. O que elas têm de semelhança? Conflito de e a fim de que? Mesma ideia. Ou seja, operadores argumentativos de naturezas gramaticais diferentes. A proporção ela vai indicar uma medida, a proporção que, a medida que, ao passo que, as relações igualmente ou inversamente proporcionais marcadas em quanto mais, quanto mais menos, quanto menos mais, etc. Tudo que estabelece uma medida em comparativo é uma espécie de proporção. E a temporal que eu já falei, né? Quando, indicando provavelmente tempo futuro, enquanto, indicando ações ou processos concomitantes, ou seja, que ocorrem ao mesmo tempo, logo que, podendo indicar também tempo futuro, depois que, com certeza indicando tempo posterior, antes que, tempo anterior, anterioridade temporal, né? Então, tirando isso aqui, ó, operador argumentativo, também, 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 também e também. Aqui não, tá? Pelo menos nos moldes da redação Enem, a gente não considera conjunções subordinativas integrantes nem adverbiais temporais, ok? Então, muito importante isso aqui, ó. Alguns elementos a serem cobrados aí na competência 4. Olha só. Diversificação. Essa em geral. De recursos coesivos. Então, vou colocar recursos coesivos. Você sabe que aqui dentro estão contidos os operadores argumentativos, tá? Isso inclui operadores argumentativos. Diversificar é você variar. Ou seja, não usar sempre para marcar, por exemplo, a ideia de causa ou porquê. Usar o haja vista, utilizar o já que, utilizar uma vez que. É isso que é diversificação, tá? E utilizar esses elementos tanto dentro dos parágrafos, ou seja, coesivos intraparagrafais,
como também utilizar esses coesivos interparagrafais. Ou seja, entre os parágrafos argumentativos. Interparagrafais. Quer ver um tipo de coesivo? Um interparágrafo, de operador argumentativo interparágrafo? Você começa assim. Em primeiro lugar, isso aqui é o desenvolvimento 1, tá? Evidentemente, depois de você ter escrito a sua introdução, tendo aqueles elementozinhos que ela exige, né? Em primeiro lugar, aí finaliza o parágrafo que a gente chama de desenvolvimento 1. No desenvolvimento 2, que seria na sequência aí o terceiro parágrafo do texto, você é obrigado a colocar em segundo lugar. Em segundo lugar, em segundo plano, tá? Olha aí. Por quê? Porque você está estabelecendo o paralelismo com uma ideia que você já iniciou no primeiro parágrafo. Ou seja, se você organiza dessa forma, se você aponta para o leitor do seu texto que você vai apresentar em primeiro lugar um argumento, você tem que dizer que em segundo lugar você vai apresentar o outro. Isso aqui marca um paralelismo entre parágrafos, que a gente chama de interparagrafal, beleza? Então, dominar esses ecos coesivos é fundamental para que você consiga aí a nota máxima, que é 200 na competência 4 da redação Enem, ou que você tenha sucesso em qualquer exame de vestibular que trabalhe com esses operadores argumentativos, né? Então, essa foi a nossa aula de leitura e produção textual. Já já, em instantes, a gente volta para a aula de oficina de língua portuguesa. Até já já!